Olá! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre sistemas lineares e agora a gente vai falar de como a gente resolve e o que acontece num computador. Então, para variar, né, a gente começa, como sempre, com a NumPy e a Matplotlib, né? Mas também eu vou importar um método de eliminação, né, e um método de resolução de sistemas lineares que eu mesmo escrevi em Python puro, né? E a gente vai ver um pouco das diferenças desses dois métodos e como é que eles se comportam. Então, né, vamos começar com sistemas pequenininhos que dá para a gente ver todas as matrizes corretamente. Vamos começar com um sistema bem simples, né, um sisteminha 3x3. Então, tem uma matriz 3x3 aqui, um vetor B. Eu vou lá, resolvo e faço a multiplicação, né, da matriz pelo que eu disse que seria a minha solução, subtraio do lado direito, né? A gente, justamente quando vai fazer solve de MB, quer achar um x, tal que M vezes x dê igual a B, e de fato dá igual a B, a gente está muito feliz. O solve que eu escrevi deu certo. Beleza. Bom, a gente pode fazer uma coisa um pouquinho mais audaz, que é pegar uma matriz 3x3 aleatória, né, em vez de ser uma matriz toda bonitinha, toda bem construída, e resolver para o mesmo B, por exemplo, e fazer as contas. E aqui a gente já vê que, bom, a matriz não era tão bonitinha, os valores que a gente obtém não são exatamente exatos, né? Tem um erro aqui, que deve ser um pouco um erro de arredondamento, né? Porque está na ordem de 10 a menos 16, mas nem todos os três erros são iguais. Percebam que para a última coordenada, né? A última equação tem um erro de tipo 2 vezes 10 a menos 14, enquanto que a primeira equação ela está muito mais certa, né? Pelo menos aparentemente muito mais certa, com um erro da ordem de 10 a menos 15. Então, tipo, ficou 20 vezes maior, talvez um pouquinho mais de 20 vezes maior, da primeira para a terceira equação. Né? Se isso continuar da terceira para a quinta, ficar 20 vezes maior, e da quinta para a sétima ficar mais 20 vezes maior, essas coisas vão começar a dar pau. Né? Então, não deveria poder acontecer isso. Então, vamos ver uma, certo? Dada essa dúvida, uma pequena vantagem de ter escrito, né, o código a gente mesmo é que se a gente escrever o código a gente mesmo em Python, a gente pode fazer contas com objetos em Python, não apenas com números de ponto flutuantes, né, como parece ter sido as contas aqui. E uma coisa que o Python tem são frações. Então, o Python sabe calcular com frações, sabe somar frações, multiplicar frações, né? Ele representa isso direitinho. Então, a gente pode pegar um sistema 3x3, né? Com essas matrizes A e B aqui, criar uma matriz de frações, né? E um B de frações, e pegar a fórmula, né? Aqui a gente está vendo a mesma matriz, está vendo que essa matriz A de frações é de fato 3, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 7, então está tudo certinho. E tentar resolver o sistema. E quando a gente resolve o sistema, olha que curioso, ele retorna menos 3 quintos, menos 2 quintos, 6 quintos. Uma solução, digamos, exata. Numericamente precisa, né? Você deu números inteiros, a solução do seu sistema são números racionais, ele mostrou os números racionais para você. Então, se você tivesse feito um solve sem transformar a matriz em frações, né, ele teria dado também, né, uma aproximação, né, desses números, e você, olhando para eles, poderia muito bem, né, adivinhar, chutar, que são, né, na verdade, as frações menos 3 quintos, menos 2 quintos, 6 quintos, mas exigiria uma certa, né, flexibilidade aqui mental de olhar para um resultado em ponto flutuante e dizer, na verdade são frações e os denominadores são esses. Se você pedir esses números, são frações. São frações com denominador uma potência de 2. Repare a diferença entre o denominador uma potência de 2 e o denominador ser 5. Então, né, claramente essa fração com denominador 5 não é a fração com denominador uma potência de 2 que o Python pode calcular para você com ponto flutuante. Essas contas aqui foram feitas usando frações. E como a gente escreveu o algoritmo, né, fazendo as operações com os números, se esses números são frações, o Python faz as operações direitinho. Então, essa é uma coisa que é sempre bom, né, observar. Vantagem de você ter escrito o código, né, sem apelar para o NumPy. Se você fizesse o NumPy nem sabe resolver essa coisa com frações. Bom, voltando para o problema dos erros, vamos fazer sistemas um pouquinho maiores que esses sistemas 3x3. Então,
eu vou pegar o nosso construtor de matrizes de interpolação, que simplesmente calcula uma matriz de Vandermonde para a gente, e vou pegar uma matriz, né, de Vandermonde com 21 pontos, pegar um lado direito aleatório de 21 números, então eu vou pegar um polinômio de grau 20, que passa em 21 pontos meio aleatórios aí, né? F de 0, F de 1, F de 2 até F de 20 são 21 pontos aleatórios aí. Vou resolver e vou achar a solução. Olha só que interessante, né? O erro da primeira coordenada é 0, bom, né? Na segunda coordenada já é 10 a menos 14, 10 a menos 12, 10 a menos 11, 10 a menos 11, 10 a menos 11, 10 a menos 11. Bom, pelo menos não está aumentando tanto assim, né? Mas está aumentando. Né? Aqui saiu de 1, 3, 5. Esse aqui deu 4, mas o próximo já dá 9. Esse aqui deu 3 vezes 10 a menos 9. Né? 10 a menos 9, 10 a menos 8, 10 a menos 7 e termina com 10 a menos 4. Então, se resolver um sistema maior, dá mais erro. Então, isso é uma coisa meio triste. E aqui eu vou ver a diferença entre o que acontece com o Solve para o NumPy Linalg Solve, que é o algoritmo do NumPy. O algoritmo do NumPy é um pouquinho mais preciso do que o algoritmo ingênuo de eliminação que a gente viu, né, até agora. Então, se você olhar para a solução, tá aqui o gráfico das 21 coordenadas da solução, você acha que elas são iguais. Mas se você fizer m vezes x menos b e m menos vezes x menos b, né, para ver o quanto eles erraram em cada coordenada, o NumPy e o algoritmo ingênuo acertam, né, a melhor coordenada exatamente, mas o algoritmo ingênuo, o erro vai aumentando, né, como a gente viu, enquanto que o NumPy, a primeira coordenada ele acerta bem, depois ele começa a errar, e ele fica errado na ordem de 10 a menos 8 em todas as coordenadas do lado, né, do m vezes x menos b. Todas elas estão mais ou menos entre 10 a menos 8 e 10 a menos 6. E repara que, né, para o nosso algoritmo, que eu chamei de ingênuo aqui, ele tem um erro bastante pequeno nas primeiras equações, mas ele fica maior na última. Então é como se o NumPy estivesse equilibrando aonde que ele vai botar o erro, ele vai botar esse erro meio que distribuído em todas as coordenadas do B, e não apenas, né, ou mais concentrado na última, né, que é esse 1.75 vezes 10 a menos 4 aqui, que é mais poderoso. Se você for ver a diferença, né, aqui a gente está da ordem de 10 a 0, indo até 10 a menos 18, o erro, a diferença entre esses dois números está da ordem de 10 a menos 6 e indo até 10 a menos 24. Então a diferença é muito pequena. Né? E se você for ver a diferença relativa, tem um valor que tem uma diferença relativa grande, né, que é essa quarta coordenada aqui, que tem um erro da ordem de 3 em 10 mil. Então é bem pequenininho. E é isso que, enfim, e todos os outros são muito pequenos, são todos da ordem provavelmente de 10 a menos 6. Né? Só porque esse daqui deu bem menor na solução, se vocês forem ver, essa curva aqui é bem mais suave do que essa, que tem essa depressão aqui e volta. Então, por isso que tem esse pico. Então, todos os outros estão na ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6 de erro relativo. E essa pequena poeirinha, né, faz essa diferença aqui. Bom, e qual que você deveria querer? Uma boa pergunta. E um pouco a resposta vem olhando outros sistemas. Certo? Então, em vez de olhar para um sistema de Vandermonde, que é todo particular, a gente já viu várias vezes, vamos pegar uma matriz gaussiana de tamanho 21, ou seja, onde cada entrada é um valor aleatório gerado, né, de uma normal, por isso gaussiano, né? Então, a matriz é aleatória, o lado direito é aleatório, eu vou calcular a solução, e estão aqui os gráficos. Certo? Então, a solução é uma coisa meio louca aqui, né? As coordenadas parecem ter mais ou menos o mesmo módulo, né? Não é decaindo como era anteriormente. Mas aqui a gente já percebe que a solução ingênua que a gente tem vai estar praticamente mais errada em todos os lugares. Certo? Não de muito. Certo? Aqui é 10 a menos 14, aqui é 10 a menos 16, 10 a menos 15. Então, tipo, é uma ordem de grandeza a mais, mas está em todos eles. Então aqui a gente vê de novo que o algoritmo do NumPy tem alguma coisa que diminui o erro. Né? Às vezes ele diminui bastante o erro, mas acaba espalhando, em outros que ele está só menor. E a gente pode fazer a mesma coisa, né? Aqui a diferença, né, entre as soluções é da ordem de 10 a menos 14, 10 a menos 15. Né? Para uma coisa que está da ordem de 10 a menos 1, 10 a menos 2. Então,
A diferença está realmente nas últimas casas decimais. A diferença relativa está aí 10 a menos 13, talvez um pouco 10 a menos 14. Então, também não é nada muito significativo, mas já aparece aqui, né? A gente vê, de alguma forma, parece que vale a pena usar o algoritmo do NumPy. E aí eu vou deixar aqui vocês pensando, né, qual é a diferença entre a matriz Vandermonde e a matriz, né, gaussiana que a gente tem, por que elas dão soluções tão diferentes. E para fazer um exercício complementar, né, vocês poderiam também fazer uma matriz só de zeros e uns. Uma forma de obter matriz de zeros e uns é pegar uma matriz aleatória de zeros e uns e tentar resolver o sistema. Isso pode ser bem interessante, né, de ver como ela se comporta. Se comporta mais como Vandermonde, mais como gaussiana, como nenhuma das outras. Enfim, o que acontece quando você pega essa matriz de zeros e uns? E uma matriz de zeros e uns é interessante, que dependendo de qual lado direito, né, se o lado direito também for cheio de zeros e uns, talvez dê para ter uma solução com frações. Isso também é uma questão interessante para vocês pensarem. Bom, vamos botar uma matriz de Vandermonde ligeiramente diferente, centralizada, em vez de estar, né, de 0 a 20, vai de menos 10 a 10. Então, é um pouquinho diferente do que a gente tinha antes. E a gente já viu que essa ideia de centralizar é boa, né? E a gente pode ver também o que acontece com o erro. E aqui, eu acho esse gráfico aqui extremamente importante, certo? Porque ele mostra que as duas soluções estão muito próximas. Assim, assustadoramente próximas. Mas o erro quando você faz mx menos b e mxx menos b, né, a solução com o nosso algoritmo ingênuo e o algoritmo do NumPy, é que o algoritmo ingênuo ele vai aumentando o erro como ele sempre aumentou, certo? Ele vai chegar mais ou menos na ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5. Enquanto que o algoritmo do NumPy ele consegue reduzir o erro de forma extrema, certo? A gente está aqui saindo de 10 a menos 5 para 10 a menos 9. 4 ordens de grandeza, certo? E ele está praticamente menor em todas as coordenadas, exceto aqui na primeira, que talvez seja azar, sabe? Então aqui a gente vê que tanto a ideia de centralizar quanto ter um algoritmo um pouquinho melhor para resolver o sistema linear são importantes para ter uma solução bastante precisa na hora de calcular a matriz de Vandermonde, certo? E aqui vocês podem ver de novo a diferença não é muito grande, certo? Ela está numa ordem lá embaixo, mas aqui a gente começa a ver um fenômeno oscilatório bastante interessante, certo? Vocês, acho que todo mundo está vendo, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, os pares, né? Estão dando erros muito maiores e parece que está crescendo exponencialmente. É claro que é um erro relativo, então o que um erro relativo de fato quer dizer, já que os números estão da ordem de 10 a menos 16, mas esse erro aqui é o que está traduzendo um erro, né, de 10 a menos 5 para ficar na ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 9. Então, é por conta dessas diferenças que o método do NumPy acaba acertando um pouquinho melhor as coordenadas. Bom, e agora a gente vai aumentar o tamanho do sistema até a gente, né, o nosso computador cansar de fazer conta. E vocês vão ver, ele vai cansar de fazer conta. Para ver o que acontece com mais coordenadas. Então, a primeira coisa é pegar um sistema de tamanho 51, certo? Gigantesco, todos os pontos de 0 a 50. E aqui a gente vê que as coordenadas da solução têm um comportamento bem curioso, certo? A gente tem esse comportamento meio parabólico aqui, né, que a gente tinha visto. Soluções vão decaindo, mas chega uma hora que bate em 10 a menos 18 e fica meio em 10 a menos 18. Os dois, tanto o método ingênuo quanto o método do NumPy. O que acontece aqui é que, provavelmente, se você está achando números da ordem de 10 a 0, números da ordem de 10 a menos 18 são poeira galáctica, que o seu computador não percebe a diferença. Então, meio que você bote aqui não faz diferença nas primeiras equações, faz diferença nas últimas. Então, é por isso que o nosso computador acaba errando bastante feio. E isso também acaba dando erro na hora que a gente vê, né, o mx menos b ou mxx menos b, qual é o erro. E aqui o erro do método ingênuo que a gente implementou é catastrófico. Certo? A gente está com um erro da ordem de quase 10 mil. Se você não quiser 10 mil, botar aqui, está mais do que 1000 errado. Enquanto aqui o método do NumPy, que ele tem uma coisinha a mais que a gente ainda não falou, ele está abaixo de 10 a 8, 10 a menos 8 o tempo todo. Certo? Então ele pode estar um pouquinho maior aqui no início, mas se você sair, né,
em vez de 20 for até 50, ele continua nessa ordem. Então aqui tem, né, mais uma vez uma estabilidade numérica que o nosso método de sair fazendo eliminação não conseguiu capturar. E aqui a gente vê, né, a diferença a diferença relativa, mais ou menos o que a gente esperava, certo? A diferença relativa decai, né, e fica lá paradinha. O erro relativo aumenta bastante, né? Chega a, sei lá, mais de 120 vezes. Então tem coisas acontecendo. E aí, mesma coisa, né, para uma matriz gaussiana, uma matriz onde todas as entradas são gaussianas, a gente vê de novo, né, esse comportamento das soluções está na ordem de 10 a 0, 10 a menos 2. Tem um cara aqui que caiu abaixo de 10 a menos 3. Parece que essa galera toda é meio aleatória. O erro agora está bem controlado, tanto em um quanto no outro, mas, de novo, vale a pena notar que o NumPy parece, pelo menos consistentemente, abaixo do método ingênuo, e talvez o método ingênuo pareça estar crescendo também conforme você vai mais para frente nas coordenadas. Né? Deixar aqui vocês pensando por que o erro aparece mais nas últimas equações do que nas primeiras, já que a gente resolve as últimas equações primeiro e não as primeiras, né? Quando a gente faz a eliminação. Mas vamos deixar isso andar. Mais uma vez o gráfico, né? A diferença relativa é pequena, da ordem de 10 a menos 12, 10 a menos 13. E é por isso, né, que você sai de 10 a menos 12 para 10 a menos 15. E agora, né, depois da gente passar desses sistemas grandes, né, vamos fazer sistemas muito, muito grandes. Então, o algoritmo de eliminação simples, e agora a gente vai parar de ver o erro coordenada a coordenada, porque eu vou fazer, né, sistemas 100 por 100 até 1000 por 1000. Repara que aqui tem um log space. Eu vou só calcular a média do erro, certo? A média do erro, tanto em x, né? E aqui eu estou dando o x de verdade para saber qual é a resposta certa. E eu estou dando o b como sendo essa multiplicação. Então, eu tenho o x de verdade, eu calculo o b aqui. Eu esperaria que ele retornasse o x true, mas é claro que não vai, porque vai ter erro, né, o tempo todo. Então, tanto o erro no domínio quanto o erro na imagem. E aqui é o gráfico deles, certo? O erro vai aumentando conforme a dimensão aumenta, que é mais ou menos esperado. Você vai fazer cada vez mais operações. Então, quanto mais operações você fizer, mais aumenta o erro. Vale a pena notar que a gente saiu de 100 para 1000. O erro saiu de 10 a menos 11 a 10 a menos 8. Então, parece, né, que está crescendo com o cubo da dimensão, que é razoável se a gente lembrar que a eliminação também é complexa com o cubo. Então, a gente está fazendo o cubo, né, de operações. Então, se daqui para cá a gente está fazendo 100 para 1000, a gente está fazendo 1000 sobre 100, 10 ao cubo, 1000 operações a mais. 1000 operações a mais, a gente está tendo um erro 1000 vezes maior. Se tudo isso é erro de truncamento, de certa forma faz sentido. A gente pode ver como é que o NumPy se comporta. O NumPy vai ter um comportamento mais ou menos parecido, né? É só que a gente vai poder começar de um erro mais baixo, né? Em vez de 10 a menos 11, 10 a menos 13. E o NumPy é um algoritmo. A gente foi aqui, né, até não só 1000, mas um pouquinho mais de 1000. Mas vocês podem ver que ele continua crescendo mais ou menos da mesma forma, talvez um pouco menos. Né? A gente saiu de 10 a 2 para 10 a 3, 10 a menos 13 para 10 a menos 11. Então, talvez ele esteja crescendo como n ao quadrado. Certo? Então, tem umas diferenças aqui, mas ainda assim, né, quanto maior a dimensão, maior o erro. O NumPy também não está livre disso, simplesmente porque a gente está fazendo cada vez mais contas. E depois da gente olhar, né, para o erro, a gente vai voltar para a complexidade. Né? A gente já falou rapidinho de complexidade para evocar o n ao cubo nesse gráfico aqui em cima. Vamos ver quanto tempo leva cada um deles. E é aqui que a gente vê, né, uma outra diferença entre o nosso algoritmo escrito à mão, digamos assim, né, e um algoritmo do NumPy. O algoritmo escrito à mão, você resolve um sistema 100 por 100 em meio segundo. Vocês podem achar isso bom. Um sistema 1000 por 1000 ele leva 6 minutos e 26 segundos, que é um tempo já um pouquinho mais pesado, certo? Você imagina só resolver um sistema 1000 por 1000, um monte de conta. Você, no papel, né, provavelmente ia gastar muito mais do que 6 minutos e 26 segundos. Mas aqui você está vendo o computador, de fato, né, penar para fazer isso aqui. Eu não recomendo você rodar isso daqui se você tiver, né, que sair de casa em menos de 6 mais 3 mais 1, etc. Se você somar
essa sériezinha que tem aqui, deve demorar uns 15 minutos para rodar essa caixa, mais ou menos, né? Dependendo do seu computador também, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o seu computador ser mais poderoso. Mas a gente vê, né, esse crescimento, né, da complexidade computacional, né? A gente saiu de meio segundo para 6 minutos e 26, né? Se vocês pensarem, né, que 1000 segundos são mais ou menos 16 minutos, aqui tem, né, a gente saiu de meio segundo, então devia chegar em meio vezes 16, 8 minutos. Não foi exatamente isso, mas está mais ou menos na ordem certa. A gente pode fazer o NumPy fazer as mesmas coisas, e aqui o NumPy ganha assim de lavada, certo? O NumPy sai de um sistema 100% em 5 milissegundos, né? Não 500 e tanto, então ele começa já 100 vezes mais rápido. E se você for olhar o sistema 1000 por 1000, ele leva 47 milissegundos. E aí você diz, poxa, Bernardo, mas não devia ser 1000 vezes mais lento que esses 5 milissegundos e, portanto, levar 5 segundos? Por que ele está levando menos de 50 milissegundos? E aqui tem uma coisa que a gente quase nunca fala, mas é que a complexidade computacional também depende de como que os seus dados estão no computador. E se você tem muitos dados, você carregar um monte de dados, você vai um bloco todo. E a eficiência dos algoritmos, ela não é pensada para ser máxima num sistema pequenininho. Porque num sistema pequenininho, que ele leve 5 milissegundos ou 1 milissegundo, você pode otimizar o seu algoritmo para ele funcionar rápido aqui. Mas, de certa forma, vale mais a pena ele ser otimizado para funcionar no regime 1000 por 1000. Ou esse daqui, né, do 3162, que é tipo raiz de 10. Então, esse daqui, né, que é raiz de 10, deveria ser raiz de 10 vezes 1000, né? Ele deveria ser raiz de 10 ao cubo vezes mais lento que esse daqui. Raiz de 10 ao cubo dá 30, mais ou menos, né? Raiz de 10 ao quadrado dá 10, e depois você vai ter que multiplicar pelo 3162, então devia ser 31 vezes mais lento do que esse. E ele ainda não está 31 vezes mais lento, certo? 31 vezes 50 daria ser 1,5, certo? Deveria levar 1,5 segundo, ele não está levando 1,5 segundo, ele está levando 1 segundo. Então, nesse caso aqui, o NumPy ainda não chegou, né, no regime cúbico. Ele ainda está num regime de transição entre uma coisa que leva tempo para inicializar as coisas, mandar o código, né, e as matrizes para a biblioteca. Aí a biblioteca vai lá, faz o trabalho e retorna. E a biblioteca está otimizada para coisas grandes e não para coisas pequenas. E é por isso que nesse daqui a gente não vê. Se você tiver curiosidade, e essa caixinha aqui, né, tá levando 1 segundo, então se você tiver curiosidade, você pode aumentar esse 3,5 aqui um pouquinho e ver que, de fato, o regime, né, onde a complexidade é cúbica, vai acontecer, de fato, por volta, né, do 1000 ao 10.000, talvez. Né? Você botar o 10.000, ele vai estar quase, né, 1000 vezes mais lento do que esse daqui. Tá bem? Então, depois de fazer essa comparação entre o NumPy e a eliminação, eu vou, no próximo vídeo, mostrar para vocês qual é a diferença que tem no algoritmo do NumPy e no algoritmo, né, que a gente escreveu para ele ter menos erro. E depois eu vou falar por que, mais ou menos, o algoritmo do NumPy é tão mais rápido do que o algoritmo que a gente escreve em Python. Mas é mais uma questão de linguagem do que, de fato, uma questão da forma como ele foi implementado. Mas a gente vê isso nos próximos vídeos. Até lá!